Hoje é dia 24 de abril de 2026, mesmo com atraso estamos aqui com todos os assuntos importantes. Pelo menos eu fui a campo apurar, estou trazendo para vocês novidades enquanto a gente está tocando as coisas por aqui, queridos e queridas. Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de abril de 2026. José Helder Falcão, bom dia a todos. Dani Moraes, bom dia, companheirada. Bom dia a todos que estão aqui conosco. Vamos falar de traições, gente? Vamos falar de traições dentro do campo político? Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. O maquiador da Michelle Bolsonaro falou o que toda a direita pensa sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estava conversando com uma fonte ontem muito importante. A gente precisa tomar muito cuidado. Da parte do campo deles, eu espero que eles se traiam eternamente. Eu espero que eles se traiam eternamente. Eu espero que as pessoas lá, que eles se matem. Assim, com toda honestidade, eu espero sinceramente que eles se matem. Não tenho compaixão, não tenho nada do que ver com isso. Acho mais é que eles têm que sofrer mesmo. Desculpa, gente. Acho mais que eles têm que sofrer mesmo com o que anda se desenvolvendo por aí. É aquela frasezinha que a gente se repete direto lá no Meteoro, né? Briguem, desgraçados, briguem. Mas briguem mesmo, assim, se matem, arranquem pedaços, sei lá. Se explodam, entendeu? Acho que a questão é essa. O problema todo, gente, e aí a importância, né? Às vezes acontecem coisas na esquerda que são tretinhas, que são, assim, pequenas rusgas. Mas a gente não pode deixar algumas das rusgas estão evoluindo. Algumas das rusgas estão evoluindo para a gente não ter... para a gente se dar mal nas eleições. Tá? Isso tá dando problema. Isso tá dando desaforo. Isso pode, eventualmente, nos prejudicar. A gente não pode ter rusga de discurso antipetista no campo da esquerda, de discurso antilulista no campo da esquerda. Crítico ao Lula, tudo bem, gente. Eu sou crítico ao governo. Isso nunca teve problema. Críticas ao governo fazem parte. Governo sempre vai ser menos do que a gente realmente quer. Porque o governo, embora seja um governo de centro-esquerda, embora tenham pessoas progressistas dentro do governo, é um governo num regime capitalista. E um governo no regime capitalista ele vai ter uma atuação muito limitada. Ele não vai ser o governo ali tranquilo. Vai ter problemas. Vai ter questões ali a resolver. Agora, quando a briga vira coisa destrutiva no ano eleitoral, em que tudo é muito delicado, e não é uma simples eleição, gente. Uma coisa é a gente brigar, entrar em contradições, e o adversário ser um cara da direita liberal. A gente está nos anos 90 e o adversário é do PSDB. Você vai lá e você perde a eleição. Isso faz parte do jogo democrático. Embora o PSDB tenha feito muito mal ao Brasil, sobretudo no processo das privatizações. Mas o PSDB não é o Bolsonaro. Se de repente, sei lá, é outro partido, são partidos com projetos diferentes. O PSDB, para quem não sabe, foi responsável largamente pelo nosso processo de privatizações, que foi a desculpa que a elite usou para empurrar para a gente o Temer e depois o Bolsonaro. Não é que a Dilma não privatizava, gente, mas não privatizava o tanto que os liberais queriam. Essa que foi a questão. E aí entramos numa sinuca que é essa. Algumas pessoas resolvem brincar com fogo. Algumas pessoas preferem colocar suas preocupações pessoais na frente de um projeto de país.
É fundamental uma coisa que a gente tem que refletir, eu falei isso muito com a Fonte ontem. O nosso campo da esquerda não pode simular o que a Globo faz na mídia hegemônica. O nosso campo, ele tem que ser coerente no sentido de, tipo, a gente não defende a democratização das comunicações da boca para fora. A gente defende a democratização das comunicações porque é a democratização das comunicações que vão colocar a gente para frente, pessoal. É isso que vai mudar o jogo, é isso que vai fazer bem para o Brasil. Não é a gente entrar numas de, vamos fazer as coisas do jeito que é mais conveniente. Não, queridos, não é assim que a coisa funciona. A gente tem que ter uma coerência, tem que ter um esclarecimento a respeito das coisas que são feitas aqui do Brasil. Não é algo simples, tá, gente? Porque a crítica dentro da esquerda, ela é um fator muito importante. Quando eu falo para vocês que o governo Lula deve sim ser criticado, é porque ele realmente deve ser criticado. Tem muitos pontos criticáveis do governo Lula desde o dia 1. Desde o dia 1. A gente não pode abrir mão da crítica. A questão é o antipetismo. O antipetismo, queridos, é o mesmo problema que teve nos governos Vargas. Vargas foi um cidadão singular no Brasil, criou instituições que existem até hoje, mas é um cara que perseguiu o comunista. Nós temos que brigar para o mundo não ter mais o anticomunismo, para não ter mais o antipetismo, para não ter mais o anti-esquerdismo. Isso adoeceu as nossas sociedades. Isso permite, em loopings, a volta do fascismo. A volta do fascismo, a volta das teses não igualitárias. É isso que a gente precisa ter coerência, gente. Não pode cair em umas de simplesmente deixar a coisa rolar. Não vai ser assim. Não vai ser tão simples assim. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado para esse processo eleitoral. Muito cuidado para o que a gente vai fazer ali na frente da urna. Muito cuidado. Muito cuidado com as mídias que você consome. Muito cuidado com pessoas que repercutem acriticamente a Globo. Muito cuidado com quem fica só brigando no Instagram. As pessoas brigam no Instagram, isso acontece, tá? Não tô falando de ninguém especificamente. Estou falando mais genericamente. Mas a gente tem que parar de entrar em rota, de perder tempo com inutilidade. As pessoas têm o direito de serem críticas. Mas a gente não tem o direito, eu falo de uma maneira mais abstrata agora, que direito todo mundo tem de fazer qualquer coisa. Mas a gente não tem direito de entrar nessa disputa, brigando entre nós, e depois se surpreender com o resultado. Meu Deus, deu errado. Bom, a gente fez por merecer se der errado. A gente deixou acontecer se der errado. E é isso que não pode acontecer. Esse é o grande problema do que está acontecendo. Muitos de nós estão deixando para brigar neste mês, neste momento, a respeito do presidente Lula. A troco de quê? O presidente Lula, que fez 3 mandatos eleito pelo voto popular, que enfrentou uma prisão injusta. Por que nós deixamos para agora para brigar? Por que nós temos um desejo de ficar eternamente competindo entre os nossos, sendo que o foco é desmontar o PowerPoint da Globo? Por que a gente faz isso hoje, gente? Não pode ter PowerPoint da vergonha, gente. E aí o governo Lula também tem que parar de alimentar o escorpião que pica ele. 463 milhões do governo Lula para a TV Globo.
É inexplicável. É uma forma de comunicação que não tem coerência. Um dos pontos certos do Bolsonaro no governo foi ter financiado seus próprios comunicadores. Não tem crime nisso. E, a princípio, isso não é ruim. Isso não é ruim. William Hunter falou, mas quem é que tá brigando? Tem várias brigas, William. É só você pesquisar um pouco na internet. Entre sites de esquerda, entre pessoas no Instagram. E eu tenho que falar disso, porque as brigas que me interessam são as brigas do bolsonarismo. Não são as brigas do nosso campo. Eu não tenho interesse de brigar com ninguém. A Folha TV, ao que me consta, conversei bastante com o Xanda a respeito disso também. Não tenho interesse de brigar com ninguém. Tenho críticas dentro do nosso campo. Publicamente aqui critiquei o Thiago dos Reis, mas defendi o Thiago quando ele foi pesadamente atacado. Não acho justo o que fazem com o Thiago dos Reis, mas não concordo com a forma que ele faz conteúdo. Mas cada um sabe o que faz. Tem o pessoal contra o PT nas redes, sim. E isso não colabora para o Lula ganhar as eleições. O que colabora para o Lula ganhar as eleições é a extrema-direita na baixaria. Isso eu gosto. Isso eu acho interessante. E é o que o nosso querido a Dani Moraes falou aqui, ó. Dani, obrigado pelos superchats que você sempre manda, tá, querida? Muito obrigado, a gente precisa da ajuda de vocês. O povo do nosso campo parece que tem um tesão em se dividir em ano de eleição, sim? Vocês não verão isso aqui, tá? Not under my watch, não sob o meu olhar. Eu não quero ter esse tipo de divisão nesse ano. Então é importante que vocês se esforcem para também não cair nisso. Tá? Porque a gente precisa entrar nesse ano eleitoral mais armado, a gente precisa entrar nesse ano eleitoral mais esperto. O Farinazzo falou aqui pra gente em entrevista, o Flávio não é o Jair, né, gente? Então, se o Flávio não é o Jair, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode achar que as coisas vão se resolver de uma maneira tranquila, brigando entre nós. A briga entre nós, ela beneficia só uma pessoa, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é o primeiro beneficiado por tudo que acontece no nosso campo. De ruim para o nosso campo. Então é importante isso. Deixa eu ver aqui o comentário do Marcos. Eu vou trazer o vídeo do maquiador da Michelle para a gente comentar em cima e dentro desse editorial ainda. Se já ela ajuda, comente meu post anterior. Mas no caso do dinheiro da Globo, não é porque a legislação determina isso. Sabemos que a direita não precisa seguir as regras, mas aí ai da esquerda se não seguir. Marcos, eu acho que sim. Eu acho que a Globo tentaria dar um golpe se o Lula cortasse as verbas. Isso eu não tenho dúvida. A Globo segue a lógica da Lava Jato. Agora, dá para o governo ser inteligente. No primeiro ano, eu lembro uma matéria do Poder 360. Eles secaram a verba da Jovem Pan. Tá documentado, tá, gente? Tá numa planilha isso. O governo federal secou a verba da Jovem Pan e fez um investimento, ao meu ver, acertado na Carta Capital e nos sites progressistas. Isso tá no documento. E em sites em geral, o Poder 360 também ganhou dinheiro nessa. Não, da Jovem Pan mexeram, depois voltaram a financiar. Eu não consigo entender, parece que não tem uma direção. É evidente que o Lula agora tentou reparar nessa entrevista agora que fez com o DCM, 247, revista Fórum, a entrevista do ICL. Ele tentou fazer um acerto de rota. Mas a coisa é complicada. A coisa é complicada. O Lucão falou aqui, ó, eu tenho a impressão de que nem a questão da galera gostar de se divertir em ano eleitoral, mas as divisões ficam mais evidentes. Sim. Sim. A questão é o seguinte, gente, vamos ser sinceros. E aí cabe honestidade intelectual.
Não são todas as pessoas que são amigas na esquerda, né, gente? Não são todas as pessoas que são amigas, e tudo bem. Não tem problema ser amigo. Falar uma coisa importante, tá? O Reinaldo Azevedo tá falando muito sobre a questão das traições e tá falando bastante a respeito da desmascarando quem é o Flávio Bolsonaro, o falso moderado. O Reinaldo é um cara que faz uma questão muito específica. Eu fui muito elogiado ontem, o corte que eu fiz falando da Miriam Leitão e do Reinaldo e da questão da conversão dos arrependidos, mas assim, eu também não me engano sobre quem é o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é um cara com uma biografia, com uma história, que é muito diferente da minha, que tem objetivos muito diferentes, que trabalha no Metrópolis, que é um veículo que eu tenho 1,5 milhão de críticas. Um veículo que está colaborando para a perseguição do filho do presidente Lula. Ele trabalha para a TV Bandeirantes, que embora lá ele tenha uma liberdade maravilhosa, a Band é a Band. A Band é o Johnny Saad. A Band são os interesses do 1%. A Band é sócia da Globo. Nessa questão das concessões abertas. Então eu não me engano com essas pessoas. Eu não me engano com essas pessoas. Eu acho que a gente não pode se enganar no sentido de quem é que ganha com as nossas brigas. Quem é que ganha com as nossas brigas, gente? Quem é que fatura em cima das nossas brigas? As pessoas que faturam em cima das nossas brigas são os fascistas. São os fascistas. William Hunter mandou, teve essa situação do Galo que me deixou muito chateado. Eu não esperava isso de alguém que se diz de esquerda. Do Galo ou da reação ao Galo? Eu acho que o Galo errou. Mas eu tava vendo, inclusive, lá no Quadrinhos da Sarjeta, o corte completo, o Galo tava indo numa direção interessante naquele comentário. Até descambar pra LGBTfobia. E aí entra numa lógica, gente, porque o YouTube, ele favorece... Se eu fizesse uma thumbnail aqui, atacando o Jones Manuel, atacando o Galo, talvez eu conquistasse um público que normalmente não vem aqui na live. E talvez eu aumentasse os meus números. Eu prefiro não fazer isso. Primeiro porque não tenho razão nenhuma para atacar o Jones. Não tenho razão nenhuma para atacar o Galo. E atacar eles é fazer o jogo que a extrema-direita gosta. Entrar nessas picuinhas, dar aula aqui de comunicação. Eu dou aula de comunicação sem precisar falar dos outros, gente. Eu confio aqui no microfone que eu ligo todos os dias. Eu confio nos comentários que eu faço com todos os defeitos que eu tenho. Vocês sabem quais são. Fazendo 1 milhão de lives, fazendo um milhão de trabalhos. Verdade, William Hunter. Eu também fiquei chateado. O rumo que tá aqui a conversa tomou. É isso. Porque é isso, Dani. Imagina, o curso de live tem me ajudado muito. Super obrigado. Que bom. Faltam 2 aulas, tá? Eu vou ver se eu gravo hoje. Eu tenho que gravar um vídeo da Xanda que eu ia entregar ontem. Mas os fatos me atropelaram. E aí eu vou terminar esse curso de live. Vocês vão ter 2 cursos da galera que virá membra aqui no nosso canal. Deixa eu ver aqui, meu. Deixa eu ver aqui algumas questões, queridos. Juvencio Martins. Bom dia, Pedro e todos. Afinal, Pedro, Estopa hoje é de direita ou de esquerda? Eu não entendo mais. Ele tá enganando as pessoas, tá, gente? Aliás, gostei muito, e não é puxar saco porque é chefe, não. Chefe meu lá no DCM. Kiko fez um comentário muito bom sobre o Estopa. E é isso. E aí eu poderia fazer uma thumbnail aqui, porque a esquerda é radical. Gente, o que vocês ganham com isso? A gente tem que falar da extrema-direita, tem que desmontar a extrema-direita, não divulgar a extrema-direita. A gente tem que falar dos feitos do governo Lula. A gente tem que dar para vocês notícia. Eu tenho insistido nisso. Tem coisas que não são notícia. E não são notícia, não, às vezes não é nem porque eu queira ou não queira. Você vê no comportamento do público. O ressentimento não deixa as pessoas informadas. A opinião pura e simples não interessa a tanta gente assim. Eu com os meus editoriais aqui, embora muitos de vocês me elogiem, e eu agradeço por isso, apesar dos elogios de vocês, vejam, o que importa no final das contas é o que vocês tiram das minhas lives. E eu espero que vocês tirem
o melhor conteúdo das minhas lives. Eu não quero que vocês entrem nas minhas lives para baixo. Eu quero que vocês saiam daqui com o melhor conteúdo, tá? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!